Oi galera, como é que vocês estão? Me chamo Felipe, sejam muito bem-vindos a mais um devocional aqui que a gente está fazendo, como que a gente sempre faz, como eu falei que teria todo sábado devocional. Eu sei que alguns sábados eu deixei passar, alguns sábados não teve devocional, porém a partir de agora vai começar a ter, eu vou gravar bastante, a gente vai aprender bastante coisa, porém esse daqui é um pouco diferente. No devocional de hoje a gente vai abrir uma série que eu vou apelidar de Aprendendo com Heróis, que eu entendo, certo dia eu gosto muito de super-heróis, gosto bastante da Marvel, assim, etc. E esse dia eu tava assistindo um filme do Homem-Aranha e aí me veio na cabeça, porque tipo, e se tivesse como criar um devocional pra gente aprender sobre os heróis? Eu também vi que tinha várias... Eu também vi que tem livros, devocionais de 40 dias, aprendendo com os Vingadores. Eu acho isso bastante legal, que amplia mais o jeito que a gente aprende sobre Deus e aprende sobre a vida cristã. E eu tocou no meu coração de eu fazer isso, de eu começar a fazer devocionais, abrir essa série de devocionais, com cada devocional um super-herói diferente, e a gente aprendendo cada super-herói diferente, nos ensinando uma coisa diferente, sobre a Bíblia, sobre como é que é a caminhada com Deus, a caminhada na fé. E é isso, gente. Só queria abrir aqui esse parêntese e começar a abrir essa série. E como eu citei, eu tava assistindo o filme do Homem-Aranha, e Homem-Aranha é meu super-herói favorito. Pra quem não me conhece, é um dos meus super-heróis favoritos. Eu amo o Homem-Aranha, Peter Parker. É muito bom pra mim, eu gosto bastante. E eu decidi, já que eu vou abrir uma série devocional sobre os super-heróis, por que eu não abro já iniciando com o meu super-herói favorito, que é o Homem-Aranha, né? Então hoje, no devocional de hoje, a gente vai aprender sobre Deus, aprender sobre a caminhada na fé cristã com o Homem-Aranha. Então já vai deixando muito like aí, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, mano. Nenhum devocional com heróis ou devocional normal também, vai sair ambos. E é isso, eu espero que você aprenda bastante sobre a caminhada na caminhada cristã através desses devocionais que eu estou fazendo. Eu espero que Deus toque o seu coração, coloque essa palavra no seu coração para que ela toque você. E é isso, gente. Solta a vinheta aí e bora. Beleza, para começar, vamos entender, tem muita gente que não sabe quem é o Homem-Aranha. Ou melhor, sabe, mas não sabe a história muito bem por trás. Então, vamos entender agora quem é o Homem-Aranha e quem é Peter Parker. Peter Parker é um jovem cientista, um jovem brilhante com a inteligência máxima. Certo dia, ele foi numa empresa chamada Oscorp e que produziam aranhas geneticamente modificadas, e acabou que nessa excursão que ele foi para Oscorp, ele acabou virando uma das aranhas que era geneticamente modificada, picou ele e deu a ele poderes de aranha, de grudar pelas paredes, de soltar teia e etc. Mesmo que alguns versões do Homem-Aranha usem lançadores de teia, porém na maioria das histórias o Homem-Aranha tem na genética dele tem teia orgânica, que já vem de dentro dele. E é isso, essa é a história básica do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele é um super-herói que veste uma roupa vermelha e azul, com listras, com teias de aranhas em volta dela, solta teia e ajuda civis, ajuda a vizinhança, tanto que o nome dele é Homem-Aranha, o amigão da vizinhança. E ele ajuda as pessoas, ele gosta de ajudar as pessoas, ele se sente meio que na obrigação, já que ele tem os dons que Deus deu pra ele, então ele se sente que ele tem que usar aqueles dons. Inclusive, uma pauta aqui, abre um parêntese, no filme Homem-Aranha de Volta ao Lar, enquanto o Tony Stark estava perguntando pro Peter Parker qual era a motivação dele, o que fazia ele acordar todos os dias, ele responde assim: por que tá fazendo isso? Qual é a sua motivação que te faz levantar da cama de manhã? Quando consegue fazer as coisas que eu consigo, mas não faz. E aí coisas ruins acontecem, a culpa é sua. Então quer ajudar os outros, fazer sua parte, tornar o mundo um lugar melhor, é isso? Ajudar os outros. É exatamente isso.
Então deu pra ver que o Homem-Aranha ele é um símbolo de esperança, um símbolo de fé, que ele ajuda as pessoas necessitadas, ajuda as pessoas que precisam de ajuda, combatendo contra supervilões, lutando contra lagarto, contra um cara cientista que tem quatro patas metálicas atrás das costas. E resumindo, o Homem-Aranha tem esse símbolo. Muitas pessoas amam o Homem-Aranha porque ele é um símbolo, ele representa nós que somos. Ele não usa uma armadura de bilhões de dólares, ele não é bilionário, ele não tem esses requisitos que um super-herói tem, que um Tony Stark da vida ou que qualquer outro super-herói tem. Ele só é o amigão da vizinhança, ele ajuda quem precisa e mesmo por isso não se gaba. Então, para iniciar esse devocional, esse, para quem não sabe, é o Homem-Aranha. Esse é o Peter Parker. Peter Parker e o Homem-Aranha, por mais que sejam a mesma pessoa, são pessoas diferentes. O Peter Parker é uma pessoa tímida, é uma pessoa inteligente. O Homem-Aranha também é inteligente, mas é uma pessoa mais descontraída, faz piadas enquanto luta contra os vilões. Resumindo, esse é o Homem-Aranha. E para iniciar, eu queria abrir um versículo. Se você tem sua Bíblia aí, abra a Bíblia lá em 1 Timóteo 4,14, que diz assim: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. O versículo de 1 Timóteo 14 nos lembra que os dons de talento de Deus nos dá uma responsabilidade, que é o que devemos usá-los, que devemos usá-los para o bem. Uma outra coisa que eu esqueci de falar é que o tio Ben, o tio do Peter Parker, ele tem um tio Ben e a tia May. O tio Ben, ele é uma figura paterna do Peter, porque os pais dele foram mortos, fugiram quando ele nasceu por alguns problemas. Eu não vou entrar em detalhes porque não é um vídeo focado muito nisso. Porém, o tio Ben do Homem-Aranha, assim que ele se torna o tio Ben do Peter Parker, assim que ele se torna o Homem-Aranha, é morto por um ladrão que o Peter Parker deixa fugir por raiva e esse ladrão acaba matando o tio Ben. E enquanto o tio Ben está deitado no chão, ou até em algumas versões até antes, né, dele morrer, ele falava que... Ela falou E que com grandes poderes. Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Também vem grandes responsabilidades. O tio Ben disse isso no dia que morreu. Deus nos dá uma responsabilidade pelos talentos que ele dá pra gente e nós temos que escolher usar esses talentos para o bem. Então, pra quem não sabe, tem uma diferença entre talentos e dons. Talentos é uma coisa que... talentos é o que uma pessoa... Vamos supor que uma pessoa sabe cantar muito bem, ela tem o talento de cantar. Uma pessoa que sabe fazer tal coisa bem, ela tem o talento daquela tal coisa. Os dons é diferente, os dons espirituais. Aí tem no dom de falar outras línguas, de interpretar outras línguas, dom da profecia, tem diversos dons. Se você quiser, no final do vídeo eu vou falar pra você todos esses dons. Então, se você quer saber todos os dons espirituais, fica até o final desse vídeo pra você aprender mais. Mas voltando aqui agora pro assunto, esse versículo resume praticamente bem o que o Ben Parker falou para Peter Parker. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e Deus está falando pra gente que com grandes talentos que Ele dá pra gente vem grandes responsabilidades, e Ele quer que a gente use esses talentos que Ele deu pra gente para pregar o Evangelho, para fazer coisas que Ele quer que a gente faça, quer que a gente fale para as pessoas sobre Ele, sobre o amor dele, etc. E tipo, eu sou uma pessoa meio descontraída, não sei se vocês perceberam, eu sou uma pessoa mais extrovertida, mas não sou muito bom na fala, mas sou mais descontraído. E tipo, mesmo assim eu tô aqui no devocional ensinando pra vocês como aprender mais sobre Deus com o Homem-Aranha, né? Uma coisa que pelo menos eu nunca pensei e também nunca vi ninguém fazendo isso, então acho que é uma coisa bem diferente do que as outras pessoas fazem. Tipo, eu nunca vi ninguém fazendo isso, né? Então, pra mim é uma coisa bem diferente, é novo pra mim também, então a gente vai aprendendo junto. Então, eu anotei algumas coisas aqui e eu vou ler pra vocês aqui, ó. Peter Parker teve que enfrentar muitos desafios, mas a sua fé em si mesmo e em Deus ajudou a superar. Peter Parker perdeu bastante pessoas. Algumas versões de Peter Parker até mesmo perdeu a Gwen Stacy, que era a namorada dele, que perdeu porque não conseguiu salvá-la. Muitos, às vezes, perde até Mary Jane, que é uma outra namorada em algumas versões do Homem-Aranha. E ele sempre perdia pessoas porque o Homem-Aranha tem um dilema que ele não pode salvar todo mundo.
infelizmente, é isso que a gente aprende em questão dos desafios do Homem-Aranha. A gente, na nossa vida, diferente, não muito diferente disso, a gente também enfrenta muitos desafios nas nossas vidas. A gente enfrenta desafios no trabalho, um desafio na escola, todo dia a gente enfrenta um desafio diferente. Porém, a gente tem que entender, superar esses desafios e entender que Deus está conosco. Lá em Salmos mesmo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Entendeu? Em Salmos também, eu só não me lembro muito bem, mas em Salmos também diz: tu me conhecestes desde o meu ventre, tu me conhecestes, tu sabes o que eu vou falar antes mesmo de eu falar, tu sabes o que vai acontecer mesmo antes de acontecer. Deus é onipresente o suficiente, cara. Então temos que confiar nele, nosso amor tem que ser por ele, entendeu? Inclusive esses dias atrás eu postei nos stories do meu Instagram, pra quem não me segue também, ó, me segue no Instagram, tá aparecendo aqui, ó. Eu postei recentemente no stories do Instagram uma artezinha que falava: Deus tem todo o amor e que você procura no mundo. Era algo do tipo, eu não me lembro muito bem de cabeça, mas era Deus, o amor que você procura no mundo está em Deus. Então tem muitas pessoas hoje em dia que estão procurando amor em pessoas, amor em coisas, amor em animais, porém não estão procurando no lugar certo, não estão procurando nele. Ele tem o amor, ele tem a paz que excede todo entendimento. Inclusive tem uma frase, eu sei que estou fugindo um pouco do contexto que é o devocional, mas tem uma frase que eu já escutei que é: se você quer a paz que excede todo entendimento, você tem que abrir mão de entender. Então, se você quer a paz de Deus que excede todo entendimento, você vai ter que abrir mão de entender as coisas. Porque Deus não é Deus de fazer conta, Deus não é Deus de calcular, Deus não é Deus de coisas possíveis, Deus é Deus de coisas impossíveis. Deus é o Deus do impossível. E na Bíblia diz: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então a gente tem que aprender isso, a confiar em Deus, a confiar nele, independente da situação. Voltando agora pro objetivo aqui, outra coisa também que eu anotei é que Peter Parker ele se importa muito com os entes queridos. Peter Parker, infelizmente, o que ele tem é só a tia May, é a tia dele. Ele perdeu os pais, perdeu o tio Ben, perdeu a namorada, o Peter Parker só perde as pessoas que ele ama. Porém, ele supera isso, como a gente já falou, ele confia em Deus. Não necessariamente na história do Peter Parker fala que Peter Parker confia em Deus. Mas se você quiser aplicar a vida do Peter Parker para a vida nossa, a vida dos cristãos, se você conectar uma coisa com a outra, você vai ver que Peter Parker seria o exemplo perfeito do que nós cristãos temos que ser. De confiar em Deus, independente da situação. Confiar que tudo que a gente pode está nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Peter Parker perdia muitas pessoas que ele gostava, porém, mesmo assim, não deixava de salvar as outras pessoas que precisavam, né? Pessoas que caíam de prédios, pessoas que estavam prestes a morrer, ele salvava elas. Isso era uma motivação para ele, a motivação de ver os entes queridos dele bem, ver as pessoas bem. E é isso que a gente tem que ver. Jesus falou que a gente veio para servir. Então nós temos que usar os dons que Deus nos deu para fazer o bem, para servir. Que é, se você parar para pensar, o que o Homem-Aranha faz. Na história do Homem-Aranha nós aprendemos muitas coisas. Não sei se você está anotando, mas na história do Homem-Aranha a gente aprende a confiar em Deus. Aprendemos a usar nossos dons, nossos talentos que Deus nos deu para o bem. Então o que Deus quer falar com você hoje é que Ele quer te mostrar que Ele te deu dons, Ele te deu talento. Só que Ele quer que você use esse talento que Ele te deu para o bem e não para o mal. Não para o mal. Muitas pessoas hoje em dia sabem cantar muito bem, tem uma voz muito boa para cantar, porém tá no mundo, tá num baile funk cantando. Tem muitas pessoas que têm um dom comunicativo muito bem, sabe falar muito bem, se junta muito bem com as pessoas, mas tá usando para coisas que não são apropriadas. Então nós temos que usar o Homem-Aranha como exemplo na nossa vida cristã. Temos que usar os dons que Deus nos deu para o bem, temos que confiar em Deus e fazer a vontade dele sempre acima de tudo, amar ele sempre acima de tudo. Quando Jesus veio à terra, perguntaram para ele qual era o maior mandamento dele. Jesus falou: ame Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior, ame o próximo como ama a ti mesmo. Então, quando Jesus fala ama o próximo como ama a ti mesmo, a primeira frase dá para você entender também: sirva ao próximo. Dá para você olhar e falar assim que
Jesus, até mesmo na história do lava-pés, Jesus lavou os pés dos discípulos. Ali sim foi onde Jesus deixou claro o que a gente tem que fazer na terra: servir. Servir com amor, servir com alegria, amor em servir. A gente veio à terra para usar nossos dons para o bem, para a vontade de Deus, para trazer mais pessoas para Jesus, para fazer com que mais filhos voltem para casa, como eu falei no devocional passado. Aprendemos bastante coisa com a vida do Homem-Aranha. Aprendemos aprendemos a cuidar das pessoas, servi-las. Aprendemos a confiar em Deus acima de tudo. Aprendemos bastante coisa. E eu espero que você tenha gostado desse devocional. Não sei se esse devocional te tocou, até porque é meu primeiro devocional nesse tema, nesse jeito de falar, nesse tema, e eu sou meio novo nesse negócio, porém espero que Deus tenha tocado o seu coração, espero que Ele deixe essa palavra no seu coração para que você reflita sobre isso, você consiga servir, você consiga ajudar os outros, usar o seu dom para o bem, assim como Ele veio e deixou lá em 1 Timóteo 4,14. Vou falar dons espirituais que Deus nos dá e vou falar também os talentos que existem, alguns dos talentos que existem, para vocês entenderem. Os dons espirituais são aqueles que capacitam a gente a servir a Deus e aos outros, que são profecia, falar em línguas, sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, discernimento de espíritos, línguas estranhas e interpretação de línguas estranhas. São 10 no total, dons espirituais que tem na Bíblia. E lá em 1 Coríntios 12 também fala sobre os dons espirituais, fala sobre esses daí que eu acabei de falar, e dá mais detalhes também se você quiser dar uma olhada lá em Coríntios, 1 Coríntios 12, você pode ir lá olhar. E agora eu vou falar aqui alguns dons naturais, né, que são basicamente os talentos também, né, chame-se como quiser, que são aqueles que a gente tem desde o nascimento, né, que são aqueles que desenvolvemos ao longo da vida. Exemplos de alguns dons naturais são habilidades artísticas, musicais, esportivas, intelectuais, de liderança, comunicação, organização, de empatia, compaixão e etc. Só um exemplo aqui de alguns exemplos de dons naturais que nós nascemos às vezes e nós temos que aprender a usar para o bem. Quero que você saia desse vídeo pensando nos dons e talentos que Deus te deu. Quero que você tire uma hora do seu dia, ou 10 minutinhos, ora, pensa sobre esses dons e talentos que Deus te deu, que Deus deu para você usá-los para o bem. Até porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, com grandes dons naturais e grandes dons espirituais também vem grandes responsabilidades, né? E quero que você pense sobre esses dons e talentos que Deus te deu. E pensa também, quero que você fique com essa pergunta, como você pode usar esses dons e talentos que Deus te deu para servir a Deus e servir aos outros? Como você pode usar o dom que você tem para servir a Deus e servir o próximo? Então quero que você pense mais sobre isso, que você comece a agir logo. Eu quero que você saia desse devocional entendendo sobre os dons, sobre os talentos, aprendendo sobre como é que a gente pode aprender mais sobre Deus através desses personagens que vamos ver através dessa série, né, que hoje vimos o Homem-Aranha, vamos ver mais super-heróis. Se você tem um super-herói em mente, comenta aqui, mano, comenta muito, pode comentar, mano, estoura o comentário aí, fala vários, pode falar qualquer personagem de super-herói, pode falar qualquer super-herói que existe aí, que eu vejo e trago aqui pra vocês um devocional sobre o super-herói que vocês colocarem aqui nos comentários, beleza? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse devocional, que o Deus tenha tocado no seu coração, que Ele deixe essa palavra no seu coração para que você consiga refletir sobre como você pode usar esses dons espirituais que Deus te deu para servir a Deus e servir aos outros. Então, eu quero que você saia desse devocional tocado. Tudo bem? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like aí, como eu já falei, deixa muito like, isso ajuda muito. Ajuda o YouTube a entender que você está gostando do conteúdo, que você está gostando do que eu estou falando, que Deus está falando com você através do que eu estou falando. Então, estoura muito like aí. Se inscreve aqui no canal também, se inscreve, por favor. A gente bater mais e mais, alcançar mais e mais pessoas
que precisam ouvir essa mensagem e que elas precisam ser tocadas por o que eu estou falando agora. Eu queria fechar esse devocional com uma frase que eu queria falar que o Homem-Aranha nos ensina que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Assim é com os dons e os talentos que Deus nos dá. Com grandes dons e talentos vem grandes responsabilidades. É isso. Obrigado. Deus abençoe e saúde sua semana. Em nome de Jesus. Amém.